Bem-vindo a mais um podcast e este é sobre utensílios da Umbanda. Como usar os utensílios? Você sabe o que é a guia? Você sabe o que é um grajar? Para que serve? Você sabe o que é uma conta, um colar de conta? Você sabe o que é uma pemba? Você sabe o que é uma toalha de cabeça? Então agora a gente vai mostrar tudo isso para você. Então, o que são os instrumentos de trabalho? Primeiro a gente vai falar das guias, que é importante as guias, viu? As guias não são só para enfeitar. Elas não são só para adornar o médico terreiro, como se fosse um colar. Um colar desse. Só que esse colar aqui é um talismã, é um pentagrama tal. Por quê? Ele é uma proteção. É a proteção daqui, que representa o símbolo que você tem, e aqui é um campo vibratório, onde você fica protegido como se fosse um círculo no meio. Aí vão as guias. Eu tenho algumas guias aqui para mostrar para vocês, e aí vocês vão ver. Ó, essa guia aqui geralmente é para homem. Tem mulher também que tem, porque ela às vezes ganha, né? De louça. É uma guia comum para médio, porque está começando. Muitos médios usam esse tipo de guia. Então aqui, ó. A guia, ela é um campo vibratório. Certo? Ela protege vocês do negativo, porque vocês ficam dentro do campo protegido. Entendeu? Vocês ficam protegidos dentro do campo e ficam. Tem também para quem está começando, tem a miçanguinha, né? Que eu não tenho aqui. Mas tem aqui a miçanga, o miçangão, que dá para o médium usar, porque ele fica dentro do corpo, né? Que dá para colocar, certo? Esse aqui é de 7 linhas. Essa é de Ogum. E tem também a guia de Herê. Então, essas guias, a função delas, a função desse utensílio, é proteção, certo? Tem a guia de cristal, entendeu? Vou mostrar para vocês. Ó, a guia de cristal. Tem a guia de caveira. Essa aqui é um tipo, mas tem vários tipos. E tem também a guia de cristal para mulher. Então, a guia de cristal, essa aqui é para mulher. Todas de cristal são femininos. Geralmente, esse tipo de cristal Jablonex é o melhor. Tem um que é plástico, mas ele é imitação. Então, esse é a verdadeira proteção. Certo? Esse aqui é a louça, que também é. E esse é o brajá. O brajá, em alguns terreiros, é para quando o médico tem já uma função na casa, já tem como se fosse uma premiação. Na minha casa não tem isso aí. Na minha casa o médium usa, referente ao guia dele, certo? Essa aqui um brajá ou um delogum de 7 linhas, certo? 7 cores. Mas tem de cores de Exu, tem preto, vermelho, tem todas as cores. Então, isso é só para mostrar para vocês a função da guia. Qual é a função da guia? A função da guia é proteção. Então, a gente está explicando sobre utensílios e eu expliquei sobre os instrumentos, né, que são os instrumentos da Umbanda que a gente usa para esse trabalho. Tem aqui a vela tem vela palito, tem vela de 7 dias, que eu não tenho aqui, mas tem. Tem vela de 12 horas, que é um pouco maior. A vela é para aumentar a força da fé. Com a parafina, o espírito fica mais denso, ele fica mais forte. E a vela é um sinalizador. Ela aumenta também e ativa a glândula pineal. Não sei se vocês sabem disso, a vela é um ativador. A luz do fogo, ela serve para ativar a glândula pineal também. Ela serve para deixar a sua oração mais forte. Ela ilumina também o espírito para poder afirmar. Como que se acende a vela? Então você tem que fazer assim, ó. Como se acende a vela? Você tem que acender a vela assim, ó. Certo? Aqui está o pires. Ó, aqui está o pires, certo? Eu já peguei o pires. E aqui está a vela. Nunca façam assim, gente. Nunca façam assim. Não pode. Porque senão a entidade que vem lá, ela não vê que você está virando. Conforme você vira, ela vai direto pro chão. O lado telúrico. Ela fica no lado inferior.
ela pode quebrar a vibração dela e pode ficar brava com você bastante tempo, porque ela demora um pouco para voltar. E ela vai fazer um esforço maior fluídico e não vai servir porque todo guia trabalha para uma função fluídica, uma função de cura, de ajuda, algo que precisa. Então, a vela serve para isso. Você coloca a vela assim, acende a vela aqui, ó, e põe ela assim no pires, certo? Com a mão direita, quando é para a entidade, da direita. E pode colocar com a mão esquerda, quando é para a entidade da esquerda. Não pode acender uma vela também na outra, na chama da outra. A chama da outra pode acender quando é sua vela, na direita. Então você pode acender, novamente falando, uma vela na outra quando é a direita. E quando é só sua. Quando a vela for de outra pessoa, não pode acender. Por quê? Porque o pedido tabela é de um, então pode atrapalhar. Não é bom fazer isso. Geralmente cruza os pedidos e cruza as cargas também. Certo? Agora, na esquerda não pode. Na esquerda você não pode colocar as velas e acender uma na outra. Você tem que acender uma por uma dessa forma. Qual é o melhor modo de acender as velas? Qual é a melhor maneira de acender as velas? Uma por uma assim e acende aqui. Só. Tem um instrumento muito usado na Umbanda, a pemba. Para que serve a pemba? A pemba serve para riscar os pontos, para abençoar as estátuas, para fazer sinais, para fazer pó, para poder fazer para defender a casa, para poder pôr no assentamento também, pode pôr no assentamento, mas saber que é pemba. Então a pemba é isso aqui, ó. É como se fosse um giz. Antigamente a pemba era feita de semente, e algumas de argila, algumas de cal também. Hoje em dia a pemba é feita de um pó, feito igual giz, que ficou mais prático pra gente, claro. E era mais ou menos isso aqui, ó. É esse corpo aqui. A qual é usado para. Tem várias cores também. Tem preta, cada uma tem uma função. Você pode riscar ela, riscar, fazer o seu ponto do seu guia. Você pode abençoar as estátuas, você pode abençoar os médios, você pode abençoar os tambona. E tudo com a pemba. A pemba branca é muito usada no Umbanda. Mas tem pemba roxa, amarela, vermelha, diversas coisas. Acabou. Cada um tem sua pemba e dá para usar também todos a branca. Então, inclusive Exu, pode usar também. A pemba de direita ela tem que ficar no seu lugar. E a pemba de esquerda tem que ficar no lugar onde tem os Exus, certo? Na Umbanda existe o ritual da pemba e da toalha. Onde saúda a toalha. A toalha é um pano que muita gente que tem Umbanda, que trabalha na Umbanda, eu também tenho, meu terreno também tem, que é a toalha de cabeça. É quando faz a batida de cabeça para fazer a firmeza da cabeça, proteger o médium e para poder colocar, afirmar o ori também. Tá? A toalha de cabeça é outro instrumento usado na Umbanda, serve também para fazer trabalho de cura, ajuda na desobsessão e serve para segurar o médium quando ele está incorporando. Por quê? Não se pode segurar diretamente com os dedos o médium incorporado, porque você pode pegar alguma cara. Porque a hora que você está com a mediunidade aberta, essa parte aqui, os dedos, onde estão tato, ele fica muito eletrizado. Então, é uma espécie de ponto de energia aqui. Então, não pode colocar diretamente a mão nos médios, você pega a cara. Com certeza pega. Dos médios, pode pôr na cabeça, assim, ó. Usar assim, pode usar na cintura, certo? Então, os terreiros usam. Pode colocar dobradinho num canto, na calça, ou colocar no bolso também. E quando precisar, estende o pano e bate a cabeça. Tem terreno que bate a cabeça diretamente no pano. Então o pano é grande, tem mais ou menos 1 metro, por aí, de 1,5 m. E tem lugares que nem eu, que tem lá misturado com linha africana, que bate na esteira. Então aí a gente bate na esteira e bate só com a toalha de cabeça pequena. Porque a esteira já cobre tudo. Então, e a batida de cabeça ela serve como um deitamento. Ela tem
Quanto mais você bate a cabeça, mais você desenvolve e chega ao seu ali final. Porque dentro do candomblé, da nação, o iniciante é preparado logo que entra. Eu estou chamado Bori. Então, ele é preparado logo que entra. Dentro da Angola, da Umbanda, é preparado depois que se desenvolve, com o tempo e para sair do terreno. Então, o ritual do Oxalá é esse aí. Colocado a toalha, faz a maquiagem de cabeça, certo? E também o ritual de proteção, salvando a casa, salvando a pemba, salvando a toalha. Que é, oi, salve a pemba, também salve a toalha. Oi, salve a pemba. Aí o pai de santo passa, jogando pó de penga em cima das pessoas, saudando elas. E todo mundo com a pemba, com a toalha esticada e ajoelhado no chão. Depois bate a cabeça. Também salve a toalha, salve a coroa. É de nosso santo é maior, salve a coroa. É de nosso santo. É um ritual antigo que está caindo um pouco em desuso hoje em dia. Outro utensílio também que causa controvérsia é o charuto. Tabaco, cachimbo. Se o cigarro, o cachimbo, o charuto faz mal, por que é usado dentro do terreno? Por que a gente usa isso? A gente usa isso para quebrar a negatividade. O fumo é usado, cachimbada, no catimbó é usado com ervas. Porque no catimbó não usa fumo, viu, gente? O catimbó usa ervas. É um cachimbo desse tamanho de catimbó, de madeira, e ele é usado com ervas. É, Umbaiá, são várias ervas, artemisia, sálvia, coisa assim. Casca de laranja, casca de maçã, e vai para. Tem muitas ervas, tem muitas. Na Umbanda usa o charuto. Agora usa o cachimbo e usa o cigarro também. Então o guia, ele põe o cigarro na boca e ele não traga, ele só põe na boca e solta a fumaça. Ele não tem uma. Ele não traga o fumo. Tanto que isso aqui não tem efeito colateral com o médico quando ele incorpora de verdade. E tem médico que ele incorpora semi-consciente e tem médico que incorpora muito corpo, muito consciente. Aí ele recebe toda a carga de fumo. Quando o médico não recebe, ele fica bem. Ele não é afetado pelo fumo. Ele só fica cheirando, mas afetado não fica. Certo? Então tem isso aí. Outro utensílio usado muito dentro da magia da Umbanda, da incorporação, é o álcool. Tem vinho, pinga, uísque, várias bebidas alcoólicas, inclusive cerveja. Desde a cerveja até a vodka, todos são usados. Por quê? O fumo, ele tira o guia quando pega o fumo, deixa eu só pegar aqui, para vocês verem. O guia pega o fumo, fuma e bebe. Aqui ele descarrega o ambiente. E a bebida, ele descarrega ele. Só que é claro, era comum antigamente, pode pesquisar isso, nos anos 60, há 80 anos atrás. Se você fosse num lugar na casa de uma pessoa, o que, que eles iam te dar? Aos homens, para os homens davam fumo e uma taça de vinho, ou uma taça de uísque, conhaque, um charuto. Isso aqui é comum fazer antigamente. Então os guias que vêm, os chefes, eles eram também acostumados a ser recebidos assim. Porque naquela época antiga os chefes eram recebidos dessa forma. Então, é comum até hoje. Só que isso aqui, o álcool, ele serve para tirar miasma também do corpo. Agora, o guia não tem que tomar uma garrafa inteira de bebida, viu, gente? Aí é a diferença. Então, gente, o guia, ele usa isso aqui apenas para descarregar o médico, porque ele gosta. Porque na época antiga, né, tinha isso aqui. Que todo mundo bebia. Era comum chegar numa festa e era isso aí. Era desse jeito. Agora, não é porque eu sou recebido em uma casa que a pessoa me dá uma garrafa inteira de bebida para tomar. Então não tem necessidade de tanto. Tem guias que estão cruzados, estão muito carregados. O médio ele toma um pouco a mais. Mas não é sempre. Quando toma, costuma, quando tiver incorporado, não levar nada. Então, desde o Guaraná até a pinga,
Todas têm que ser sem gelo e tem que ser na temperatura ambiente, sem ser muito quente, sem ser muito fria. Porque fria dá choque no guia. Ele não sente as coisas. Uma bebida gelada, ele não sente o sabor. E a vibração do médio, ela piora muito, porque o eletromagnetismo ele se atrapalha. Ele quebra quando está com, com o frio. E o calor, ele não sente o gosto. E pode queimar o médio também. Você pega um preto velho, pega um café quente, fervendo, e toma o café fervendo, ele arrebenta, e machuca a boca do médio. Então é necessário dar temperatura ambiente. Porque assim ele tem a função. E o álcool também, no frio, ele não tem, ele não evapora tão bem quanto no calor. Ele não recebe tanto a temperatura ambiente, como o frio, como na temperatura ambiente. Então o que acontece? Ele também tem essa parte de descarregar atrapalhada. Tanto que ele pode dar um efeito diferente no guia e deixar o médio bêbado. Então, tem guias que usam aí, isso aí, né? Eu não vou criticar ninguém, cada um. Mas tem terreiro que usa gelo na champanhe gelada, baldinho de gelo, cervejinha gelada, aí eu não sei. Aí eu não sei. É guias que falam assim. Eu não vou criticar ninguém, cada um é cada um. Mas o guia, naturalmente, não pode fazer isso, certo? O uso do alguidar, eu não tenho alguidar aqui, gente, mas o alguidar é uma tigela de barro. Tem vários tipos, tem desde desse tamanho, com tigela, alguidades grandes, imensas, tem alguidades do tamanho de uma mesa. O alguidar serve para comportar comida. Tem que ser no elemento terra. Tem aquela alguidar também agora de que ele é biodegradável. Que graças ao Dr. Sharma lançaram esse tipo de alguidar. Que ele é de fibra de coco. Então, isso aí e serve, quem tem agora, aqueles biodegradáveis, que são recicláveis. Eles dissolvem na. São recicláveis não, eles são biodegradáveis, eles dissolvem na terra. O barro é usado como elemento terra, e a comida vai dentro. Então é melhor. Não é só porque é bonito. É necessário colocar a comida do orixá no utensílio certo dele. Por quê? Porque são comidas que estão de acordo com o que é daquele prato, que dá influência melhor para o guia poder absorver. No que dá, por exemplo, o elemento terra, o padê, quando é feito do elemento terra, é muito melhor do que o efeito da louça. Por quê? Porque o guia absorve diferente as energias. Quando está no barro, ele absorve também a energia, os elementos da terra, os elementos que estão no barro. Então, ele absorve os elementais, os elementos da terra, misturado com a comida dele. Então, isso intensifica. E a louça não tem isso. Então, a louça, além de ser uma coisa que não é usual, ela tem um plástico, por exemplo, pegar um prato de plástico e colocar a comida do Exu. Ele não é, além de não ser, dele não ter nada a ver com o Exu, ele fica um negócio além de feio, não tem influência magnética, certo? Certo? Então é isso. Temos as bengalas também que servem como. Tem a bengala comum. A bengala comum é aquela bengala mesmo, porrete, que é usada para o guia se equilibrar e para fazer algum trabalho nela. E tem também a mabula, que é aquela bengala com manitou em cima. Manitou é aquela cabecinha de caveira, Exu. Aquilo serve para amarrar e para defender o terreiro. Amarrar nome, serve para colocar um Exu, uma influência de um Exu para ajudar. Pode ser um Exu de trabalho, um Exu serviçal, naquela mabula, certo? O de caveira também, além de ser do adorno, ele é um cetro. Aquela não é uma mabula, não é uma bengala, é um cetro. É bengala aqueles que tem porrete, que não tem forma. O que tem forma de cabeça é uma manitou, tá? Ou uma bula. Então, esse é um podcast que é mais uma conversa entre aqui eu e vocês, para falar alguma coisa sobre o que tem no terreiro, para poder ajudar vocês no sentido de esclarecer vocês no sentido que tem no terreiro. Eu falei algumas coisas das mais usuais no terreiro. Espero que vocês tenham gostado. Logo nós fazemos outro podcast com mais coisas que são usuais no terreiro, mais utensílios. A gente pode falar de outras coisas também. Da quarta, que não falamos hoje. Pode falar de outras coisas, tá bom? Então, ficamos por aqui.
e até o outro podcast, mais um. Então, ó, faça o joia, dedinho aí, certo? Comenta aí, faça os comentários. Tô com essa roupa bem? Você gostou da minha roupa? Eu uso preto. Por que que eu uso preto? Eu falei isso aí. Eu uso preto porque eu gosto. E preto não tá na roupa. Tá no coração da pessoa quando a pessoa usa preto e é negativo. Porque é negativo quem usa branco, usa preto, isso tanto faz. A cor que você usa, eu sou um bandido, tem que usar de branco. Não, necessariamente não. Eu posso ser um bandista e usar preto. Eu gosto de preto, acho bonito, é uma cor que cai bem, é uma cor que dá personalidade pra gente. Ela também deixa a gente bom, ela modela o corpo da gente. É uma roupa bonita e que cai de qualquer maneira, com qualquer, combina com qualquer momento e com qualquer peça. Então eu gosto de usar roupa preta por isso. O preto é usado como uma camuflagem, era usado nos antigos bruxos, era usado como uma camuflagem para esconder a Inquisição. Então, aquele capuz, ele servia para uma sombra à noite, ninguém via aquela pessoa. Segundo, o preto não precisa lavar tanto. Imagina um cara da Idade Média usando um capuz branco. Ele tá errado, porque ele tinha que estar toda lavando. Ia estragar tudo. Tanto que ele era visto na noite. Então, eles não usavam o preto, não é porque era do diabo. Ele usava o preto porque ele dormia bem, ele se agasalhava com o preto, ele já dormiu com a roupa, não. Se escondiam no mato, já dormiu com a roupa. O preto ele é mais térmico. Ele serve para tudo. E ele não estraga fácil. E os padres também usavam preto. Sabia que os monges franciscanos, monge beneditino, desculpa, monge beneditino usava roupa preta. Todos os capuz, todas esses hábitos dos monges beneditinos e de Benedito eram pretos. Então não tem nada a ver o preto com a magia negra, nada disso. Isso aí é uma crença. É usual o preto na esquerda, vou explicar só isso pra gente terminar. Pra gente depois começar outro podcast com outra coisa. O preto é usado na magia negra como uma proteção. Por que na esquerda usa preto e vermelho? Porque você trabalha com energias pesadas. Não é só o preto. O vermelho, o azul anil, o amarelo, também são cores volantes. Tem alguns Exus, alguns usa amarelo em algumas estátuas e usam a capa azul. Por que ele usa a capa azul ou vermelho? Porque é para proteger de energia negativa. É para proteger contra coisa negativa. Porque ele anda no mundo também, entre o mundo inferior e o mundo superior. O mais uma parte umbralina inferior e o mundo da luz, entre a luz e as trevas. Ele transita nesse mundo umbralino. Então isso foi de proteção. Os Exus também. Vela preta é para descarregar, para puxar as coisas negativas. Porque o preto, se você sair do sol com ele, você esquenta mais, porque ele puxa o calor. O branco é para refletir, é para mandar alguma coisa, é para espalhar fluidos. Então, quando você tem um branco, você é para distribuir os fluidos. Vem de você para as pessoas. Então, ele propaga os fluidos. Ele é uma cor de divisão. Então, usada na cura. Não tem como médico usar preto. Médico usa branco ou azul. Claro, que são cores que distribuem energia. Distribui a força. Porque é para isso que o Xalá usa branco. Porque o Xalá, como ele é o chefe regente no lado sutil, então ele usa as cores e ele passa a energia para as pessoas de branco. Por isso que a cor dele é branca. Certo? Mas não tem nada a ver mais que isso. Então tá aí o podcast um pouco mais para vocês. Estamos bastante tempo falando. Manda aí, manda aí embaixo, manda crítica construtiva, fala o que vocês acharam. Quem ouvir esse vídeo, quem assistir esse vídeo, assiste e dá a sua opinião. Estou falando certo, eu preciso mudar. Eu quero que vocês falem. Falem bem, falem mal, mas falem. E dá o seu likezinho, tá? Então, ó, até a próxima.